né? Porque realmente é para tudo para louvor da glória do Senhor, né? E que o Senhor tenha recebido esse louvor, né, como um aroma suave, né? Que a gente possa ter realmente entoado esse louvor com o coração quebrantado, grato, né? Porque nós temos tudo para sermos gratos, irmãos. Gratos, né? Nós somos o povo mais feliz da terra. Sabe por quê? Porque nós vamos morar no céu. Nós temos convicção de salvação. Nós entendemos o que Cristo fez por nós. É muito bom isso. É maravilhoso saber disso, meus irmãos. Não há nada que pague isso. Existe algo na vida do crente que o mundo interroga, né? Diante daquela adversidade, a gente vê que por mais que às vezes a gente dá aquela balançada, mas existe uma paz no nosso coração. E essa paz somente o Senhor Jesus pode dar. Somente o Senhor, né? Antigamente se cantava um hino que falava que essa paz que eu sinto na minha alma não é só porque tudo vai bem, não é mesmo, né? É porque o Senhor, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E nós podemos entrar no nosso quarto e bater aquele papo com o nosso Pai, porque Ele é Pai. Por causa de Cristo, nós podemos entrar diante da presença dEle, né? E falar com Ele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Glória a Deus. E eu creio que hoje foi um dia maravilhoso para cada um, né? Porque nós estamos aqui mais uma vez, né? Glória a Deus. Tão bom, irmãos. Nossa, se a gente aprendesse a agradecer por cada coisa, né? A primeira vez que eu vi o pastor Glaico orar, eu falei assim, vamos orar pelas coisas do sacolão, porque tem muita coisa do sacolão. Eu falei assim, gente, nunca tinha percebido, mas é verdade, né? Igual agora que vai chegar a época que eu mais gosto, das frutas que eu mais gosto, né? Porque final de ano são as frutas mais gostosas, né? Então é tão bom, irmãos, poder esperar isso, o suprir de Deus na nossa mesa. Não é bom? Que franguinho no final de semana. Glória a Deus, não é? É bom demais, irmãos. Glória a Deus. E hoje, mais uma vez, nós estamos aí para falar da palavra de Deus. E aqui nós estamos aqui, né, renovando a missão. Qual que é a nossa missão aqui na terra, irmãos? Glorificar a Deus, servir ao próximo. Essa é a nossa missão, irmãos. Né? Nós não viemos aqui para ter o nosso nome lá na calçada da fama, não. Nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, né? E hoje, como de manhã, eu vou fazer a mesma pergunta, né? Veja bem, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Eu sei que já passou bastante tempo depois do café da tarde, o pessoal deve estar bem fraquinho, né? Mas Jesus é o quê? Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é aquele que se fez maldito por nós. Ele levou sobre si todas as nossas feridas, nossas dores. E Ele nos deu vida eterna. E Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E aí eu quero falar com você aqui hoje. O quanto você está disposto a viver na verdade. O quanto você está disposto a realmente viver uma vida na verdade da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós, principalmente nós que estamos, nós estamos aqui nesse mundo, por exemplo, trabalho, né? E muitas vezes nós somos confrontados, né? E principalmente hoje, que qualquer coisa que a gente fala é um mimimi danado. Mas até quando você está disposto a viver na verdade? A verdade da palavra, que diz que Jesus é o caminho. Porque quando Ele é o caminho, o único caminho na sua vida, você vive na verdade, e depois de viver na verdade, você vai experimentar a vida abundante que o Senhor nos dá. Meus irmãos, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A vida. Vida. Sabe? Vida. É muito mais do que isso aqui hoje, batendo no coração. É uma vida eterna, é uma vida abundante, é uma vida graciosa, é uma vida de poder. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, Pai,
Eu quero agradecer, ó Deus, por esse privilégio, Pai, de estar aqui expondo a Tua palavra. Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Deus, e a Tua palavra é maravilhosa, ela é a verdade. Ela gera vida, ela confronta, ela consola. Senhor, muito obrigada, mas acima de tudo, a Tua palavra, ela é realmente, Pai, aquela que traz transformação. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ela ser viva, eficaz e trazer resultados na minha vida e na vida daquele que ouve. Senhor, que no nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós possamos, ó Deus, entender, Pai, a Tua palavra, meditar na Tua palavra e sair daqui, Senhor, Pai, degustando a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, gere na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, uma nova vida, Pai, porque quando a Tua palavra é aplicada, Pai, não apenas ouvida, ela molda em nós o caráter de Cristo. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Pai, e que haja, Senhor, um despertamento, Senhor, para que nós possamos renovar a nossa missão mesmo, Senhor, a nossa missão de Te servir, a nossa missão de servir ao próximo, a nossa missão de glorificar o Senhor em todo o tempo. No nome de Jesus, amém. Irmãos, Romanos 12, a partir do versículo 3, eu vou ler aqui na Ara. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas também todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou se ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Cada porção é maravilhosa. Meus irmãos, semana passada o pastor Glad trouxe, né, o capítulo 12, o primeiro e o segundo versículo, né? E eu preciso fazer um resuminho para que nós possamos ir para o versículo 3 até a 8. E o que ele disse semana passada, né, expondo a carta de Romanos? Ele vai falar que Paulo, ele exorta a igreja a oferecer a si mesma como sacrifício vivo e agradável a Deus. Foi isso que você ouviu aqui semana passada, não foi isso? E aí, o segundo versículo, ele fala que nós não devemos nos conformar com esse século, mas ser transformado na nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vida no corpo, meus irmãos, ela tem que ser transformada em todas as áreas, né? Muitas vezes a gente, na caminhada, a gente fala assim, não, mas até agora eu já mudei isso aqui, mudei um pouquinho. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos realmente ter a nossa mente transformada para experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E cada membro do corpo, ele deve se apresentar, sim, como sacrifício vivo. E isso não se aplica apenas para evitar pecados que são cometidos contra o corpo, mas também em oferecer o corpo físico, a mente e a vontade a Deus para o seu serviço. Isso é o sacrifício. Então, quando nós ouvimos isso aqui, nós entendemos que não é mais apenas um corpo não transformado que vive, mas é Cristo vivendo em nós que faz do nosso corpo o sacrifício vivo. Amém, irmãos? O corpo, ele se torna um sacrifício vivo quando, sinceramente, ele é dedicado, né, ao Senhor e tem uma mente renovada, transformada pelo poder do Espírito Santo, o que é aceitável a Deus. Meus irmãos, a verdade de Deus, ela deve entrar no nosso coração e na nossa mente. O que Deus está falando através da vida de Paulo aqui é crucial para a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela não pode ser rasa.
A nossa vida cristã, ela tem que ser profunda, como profundo é o amor de Deus nas nossas vidas, como profundo é o zelo pelas nossas vidas que Deus tem por nós. Então, foi isso que foi dito aqui semana passada. Sacrifício vivo, mente transformada, apresentar os nossos corpos. Mas hoje, Paulo continua falando, e ele vai começar essa porção aqui que eu li, dizendo, pela graça que me foi dada. A primeira coisa que Paulo está fazendo aqui, ele está testando a autoridade que ele tem, e essa autoridade não é dele mesmo, essa autoridade foi dada por Deus ao apóstolo. É isso que ele faz. E para quê? Por que ele recebeu essa graça? Para a edificação da igreja. O trabalho de Paulo sempre foi esse. Para isso ele foi levantado, para pregar o evangelho. E aí ele fala, pela graça que me foi dada. Paulo era um embaixador de Deus. E ele manda a mensagem de Deus e ele fala, olha, eu estou falando pela graça e a mensagem que eu estou transmitindo é de Deus. Por isso você precisa prestar atenção às minhas palavras. É isso que Paulo está falando. E aí, nessa porção, Paulo está fazendo 3 coisas. Ele está profetizando, exortando e ensinando a igreja. E não é isso que a palavra faz? E não é isso que a palavra é? E não é isso que a palavra transforma, quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, e o Espírito Santo tem lugar? Não é isso que acontece na nossa vida? E Paulo diz, olha, exorta a cada um de vós que não considere a si mesmos além do que convém. Meus irmãos, Paulo afirma aqui, que a atitude de autopromoção, de pensar de si mesmo como melhor que os outros, deve ser abandonada. Meus irmãos, isso é muito sério. O espírito voltado para o mundo o quê? Busca satisfação. O mundo busca glamour. O mundo fala que você é o cara. O mundo fala tão bem de você, e você às vezes entra nisso, achando que você é melhor, mas esse espírito não tem lugar no reino de Deus. No reino de Deus tem lugar para servos. O reino de Deus, ele tem lugar para servos, para aqueles que têm o coração quebrantado e contrito, para aqueles que estão dispostos a dizer, eu morri para mim mesmo e agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que o crente é. O mundo não tem lugar para esse tipo de pessoa, mas a igreja, ela é assim. Meus irmãos, cada cristão deve pensar de si mesmo com modéstia, com humildade, julgar a si mesmo de acordo com a fé que Deus lhe deu. E esse é o padrão que nós devemos nos medir. Como a gente é inclinado? Porque o ser humano é inclinado a pensar de si mesmo mais do que convém. E Paulo está falando isso. Por que Paulo está falando isso? Porque ele acabou de falar que nós deveríamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Por isso que Paulo está linkando isso aqui. Ele fala assim, olha, não pense de si mesmo mais do que convém. Meus irmãos, quando a gente lê isso, quando a gente percebe isso, isso é uma verdade que desconcerta a gente. Porque a gente vive num mundo que é só, eles querem que a gente fique, como se diz, sempre no palco. Aí Paulo vira para a gente e fala que você oferece ao Senhor, você se oferece como sacrifício vivo, então não pense de si mesmo mais do que convém. Não pense. E Paulo está confrontando aqui a mim e a você, com o orgulho que é bem nato do ser humano, O orgulho, E aí ele fala, não, faça o seguinte, faça um julgamento de si mesmo, como correto e sóbrio. Julgue a si mesmo de acordo com a medida da fé. Pense em você mesmo diante de Deus, com quem você é. Não pense de si mesmo mais do que convém. E a avaliação sugerida por Paulo é que cada crente se autoavaliasse, não de acordo com sentimentos ou com opiniões flutuantes, porque se a gente pensar nisso, meu irmão, misericórdia, Mas que a gente pense em relação a Deus, em relação ao próximo. Como que a gente vai se autoavaliar em relação ao próximo e em relação a Deus? Como é que está a nossa medida? E aí, quando a gente pensa nisso, na avaliação, a gente vai pensar, meu Deus, se foi Deus que me deu a fé, se vem de Deus, não há de que se gloriar.
Meus irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que sabemos, qualquer coisa que temos, é do Senhor. É do Senhor, tudo. Se você tem uma roupa para vestir, é provisão de Deus, como o Daniel acabou de orar aqui. Jeová Jireh, o Deus que provê. Se nós temos uma casa, um carro, se nós podemos chegar na nossa casa e dormir, é porque Deus nos deu. Se temos uma esposa, se temos um marido, porque Deus nos deu. Se podemos trabalhar, porque Deus nos deu. Se recebemos um dinheiro, é porque Deus proveu nas nossas vidas. Tudo vem do Senhor, Ele é a fonte inesgotável. É amor demais de Deus, entendeu? É amor demais. Então, para que se gloriar? Porque não fomos nós que conquistamos nada. Foi Deus, através de Cristo, que Cristo conquistou por nós. Tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a minha miserável vida. Não pense de si mesmo mais do que convém. Quem eu sou? Um pecador, arrebentado pelo pecado. Irmãos, no dia que eu entendi, eu sou pecador. Nada tem de bom em mim, nada. Tudo que pode parecer bom é porque Cristo, o Espírito Santo trabalha. Se eu sou capaz de fazer uma bondade, é porque o Espírito Santo move em mim essa bondade. Tem nada. Tem nada. Nossa, mas você está se colocando muito para baixo. É porque eu quero não pensar de mim mesmo como acima do que convém. Tem nada disso. Irmãos, o favor determinante na fé não é quem crê, mas o objeto em que se crê. E nós cremos em Jesus, que é o Todo-Poderoso. Nós cremos nele, que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé. O Todo-Poderoso, o advogado. Aleluia, glória a Deus. E é parte do nosso sacrifício vivo que nós nos apresentemos com humildade e contentamento diante do Senhor. Está tudo bem? Glória a Deus. Está tudo dando errado? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que domina todas as coisas, Ele sabe o nosso passado, futuro e presente. E Paulo prossegue tratando da unidade do corpo. Meus irmãos, é tão maravilhoso. Nós cantamos agora somos, né? Somos um corpo de Cristo. Só verdades. Só verdades. Irmãos, não pensem em louvor como uma melodia bonita. Não pensem em louvor como gente que tem vozes bonitas. Não pensem nisso, não. Pensem em louvor como um aroma agradável ao Senhor. Pense em louvor como um cântico de adoração. Nós cantamos verdades aqui. E aí Paulo fala assim, olha, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quero repetir isso. Porque assim, do só corpo, nós temos muitos membros, né? Orelha, mão, braço, perna, nariz, boca, não é isso? Mas nem todos os membros têm a mesma função, você está entendendo? Assim também nós, quanto somos muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Aleluia! E membros uns dos outros, nós estamos ligados ao cabeça que é Cristo. Glória a Deus. Foi isso que nós cantamos agora. Nós somos o corpo de Cristo. E o resultado dessa avaliação traz essa verdade, meu irmão. Quando nós avaliamos, traz essa verdade, discernir um só corpo e o entendimento que nós somos membros uns dos outros. Irmãos, é tão interessante que a gente fala assim, às vezes você pergunta assim, qual igreja que você é? Eu sou membro da igreja tal. Meu irmão, mas será que a gente entende bem essa ligação? Né? E muitas vezes, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, olha, que eu gostei da Igreja Batista Irmão, eu quero membrar. Então vamos conversar. Por que você tem que conversar? Por que você tem que entender o que é membrar, o que é ser membro? Porque você tem que entender essa verdade aqui, ó. Você tem que entender que um corpo, ele se oferece como sacrifício vivo.
que um corpo dá louvor e glória, que um corpo anda diante da presença do Senhor, e um corpo serve um ao outro. E aqui, lá em Efésios 4, versículo 15 e 16, está escrito assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a justa colaboração de quê? De cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo qual que é o nosso papel? Glória a Deus. Essa unidade se deve à graça de Deus e pelo que Ele fez a cada um de nós através de Cristo. Essa unidade só é possível através do Espírito Santo. Essa unidade porque, meus irmãos, um dos propósitos de Paulo escrever a carta aqui, ele vai falar que era para corrigir os relacionamentos entre judeus e gentios. E aí Paulo fala assim, olha, ele responde essa questão mostrando que já não havia diferença entre judeus e gentios diante da presença de Deus. Assim somos nós, não há diferença aqui. Todos estão ligados, aleluia. A obra redentora de Deus é a base para a unidade do corpo de Cristo. Você entende isso, meu irmão? Você entende por que você vive numa comunidade? Você entende porque nós estamos aqui juntos para adorar e engrandecer o nome do Senhor? Você entende isso? E Paulo usa o conceito do corpo humano para trabalhar a unidade, a solidariedade corporativa, como cada membro é responsável pelo bem-estar da igreja. Você ouviu isso, meu irmão? Cada membro, cada um de nós é responsável pelo bem-estar da igreja. Cada um de nós. Isso é missão, como estava escrito aqui. Isso é missão. Eu quero promover o bem-estar do meu irmão. Meus irmãos, porque apesar da nossa cultura, e nós viemos, cada um aqui veio de um jeito, né? Cada um aqui veio de um jeito, cada um aqui foi criado de um jeito. Teve gente aqui que foi criado que não come frango, olha para você ver que coisa, né? Teve gente aqui que foi criado falando que tomar leite com manga faz mal, né? Eu sou de uma geração, eu falei hoje de manhã aqui, o pessoal veio falar comigo, mas é verdade. Eu sou de uma geração que eu acho um absurdo, essa geração de hoje, que não passa roupa. O povo não passa roupa mais, não tem ferro em casa, não, gente, misericórdia. Eu sou da geração que abria a roupa para passar por dentro. Né? Por que na minha casa não tem um forrinho? Porque minha mãe me obrigava a passar aqueles benditos daqueles forrinhos de crochê engomado. Misericórdia, aquilo ali é do demônio. Não passava, não passa, por isso que eu não tenho forro. Eu sou dessa geração, mas é aqui. Eu sou de uma geração que tive... Gente, quantas dificuldades eu tive. A minha geração, hoje eu vejo os meninos de 17, 18 anos, os dentes parecem um colar de pérola. A minha geração, minha filha, com 14 já estava tudo cariado. Pega os mais velhos aqui, que não tem horror de dentista, porque nós sofremos impráticos. Essa é uma geração aqui, independente do status que nós vamos ter, independente, né, das pessoas que nós vamos encontrar, irmãos. Famílias. Aí chega aqui, Deus coloca todo mundo no balaio e fala assim, vocês são parte do meu corpo. Vocês todos estão ligados. Não importa quem passa roupa, quem não passa, não importa quem faz isso, não importa que nós somos um povo. Um povo, glória a Deus, que glorifica e exalta o nome do Senhor. Isso é corpo e tem que ter missão. Meus irmãos, e aí Paulo fala assim, portanto, ninguém negligencia sua própria função, como se a sua função fosse supérflua, e nem tente também usurpar a função do outro, como se você quisesse fazer tudo. Meus irmãos, Deus traz na nossa vida, como corpo, as funções naturalmente. É incrível, naturalmente, às vezes você fala assim, olha, não, eu acho que eu tenho assim uma queda para ir. Não, Deus traz naturalmente. E não adianta você falar assim, não, mas eu vou pegar aqui uma função aqui, deixa eu ver, da pastora Simone. A pastora Simone está com muita função, eu acho que ela está crescendo demais, vou pegar a função dela, deixa eu te falar um negócio, não é nada disso. Não é nada disso. Nós precisamos estar simplesmente à disposição de Deus, para que Deus nos encaminhe para o seu propósito. Meus irmãos, então,
Nós temos que entender e assumir a membresia em prol do Evangelho. Quantas vezes a gente fala de membresia e as pessoas não entendem o que é ser membro de uma igreja? Meus irmãos, e membro não é aquele que tem um nome lá no computador da Romilda, não. Não, membro é muito mais que isso. Membro é fazer realmente parte do corpo. Membro é aquele que está disposto. Olha, tem um culto quinta-feira? Estou aí. Tem o PG? Estou aí. Por quê? Porque eu sinto falta da minha família. Porque nós somos família também, irmãos. Amém? Glória a Deus. E aí Paulo fala que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. Aleluia. Paulo vai falar dos dons espirituais, né? De uma maneira tão óbvia, tão clara. Ele fala que os dons são dados para o cumprimento de diversas funções, mas com o mesmo propósito. A edificação da igreja. A edificação da pessoa e a edificação da igreja. Para isso que Deus distribui. Não esqueçamos, irmãos, olha lá, todas as juntas, todas as ligas, estão tudo aí junto, entendeu? Para trabalhar para um bem comum. O crente que entende isso, ele jamais esquecerá que o seu dom foi dado por Deus e que de forma alguma mereceu. Se você tem, é porque Deus te deu. E Ele deu por liberalidade, não é porque você merece. Porque o que nós merecemos? Inferno. Nós não merecemos nada, só inferno. Então, não há de se considerar mais espiritual do que o outro que não recebeu, meu irmão. Tem muitas pessoas preocupadas com isso. Mas eu não tenho esse dom. Porque Deus não quis dar. Contente-se com isso e viva servindo ao Senhor do mesmo jeito. Amém? Meus irmãos, o que é profecia? É falar da vontade da parte de Deus. A profecia, ela serve na igreja para exortar, consolar e edificar. Então, se alguém recebeu esse dom, ele irá profetizar de acordo com a norma da fé. É através da profecia que a igreja é instruída, que ela é edificada, que ela é consolada, aleluia, glória a Deus, e exortada. E aí Paulo fala em outro lugar, ele fala, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. É importante demais isso, meu irmão. Por que Paulo fala isso? Porque existia de fato, a possibilidade da profecia ser falsa. Já naquele tempo, tá? Se já naquele tempo existia, imagina agora no século XXI. Existia a possibilidade da verdadeira profecia ser adulterada por adições de alguma fonte diferente do Espírito Santo. Daí a necessidade de exortar os profetas a profetizar em harmonia com a norma da fé, com a palavra. Meu irmão, e Paulo preveniu os profetas contra a tentação de acrescentar algo da sua própria invenção ao chegar ao limite da inspiração e continuar falando. Quantas vezes nós já vimos isso? Eu quero dizer para vocês, os dons, eles são atuais, são contemporâneos, viu, irmãos? Tá? Os dons são para a igreja, amém, irmãos? Para a igreja do século XXI, amém, irmãos? Se daqui a 10 séculos tiver, os dons continuam atuais, amém, irmãos? Mas a gente tem que ficar muito atento a essas coisas. E aí Paulo fala, se ao ministério, dedique-se ao ministério. Aquele que é dedicado ao ministério não deve se desviar do serviço que lhe foi dado. E aquele que dedica-se ao ministério deve se esmerar para que a igreja seja verdadeiramente instruída. Meu irmão. Esse é um trabalho. E aí ele fala, quem ensina, faça por meio da instrução da doutrina. Meus irmãos, quem ensina, ensine a palavra de Deus. Não ensina o que eu acho. Não ensina o que eu penso. Não ensina o que pode ser. É a doutrina de Deus que deve ser ensinada, é a palavra de Deus que deve ser ensinada, sem acrescentar e nem tirar uma vírgula. Esse é o ensino.
E a exortação deve ser entendida como o quê? Encorajamento, consolo. Um exemplo para nós maravilhoso de um homem que fazia isso muito bem, Barnabé, um homem bom, piedoso, diante de uma situação, ele chama para ele a responsabilidade. A finalidade da exortação, meus irmãos, é levantar aquele que está caído, aquele que está desanimado, né? E ela está intimamente ligada ao caráter do cristão. E o discipulado, ele facilita esse processo. A exortação, ela serve para ajudar mesmo. Ah, irmã, eu não tenho te visto, o que está acontecendo? Ah, eu estou meio com preguiça, irmã, não ama a cama não, só. Vamos lá, vamos juntos, senta do meu lado lá, que nós vamos orar juntos. Essa é a exortação, meu irmão. Exortação é para isso, irmãos. Como membros uns dos outros, nós devemos exortar sim, mas não com chicote na língua, mas como alguém que já teve um passado sem Cristo, meu irmão, que foi alcançado pelo amor de Deus, que foi regenerado e oferece hoje o seu corpo como sacrifício vivo. Meus irmãos, ninguém é perfeito. Perfeito é o Senhor. O Senhor é perfeito. Por isso, quando nós vamos exortar, quando nós vamos ajudar, quando nós vamos consolar, nós temos que olhar para nós mesmos. Por isso, ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Não, eu sou mais santa que a Simone, eu vou exortar. Misericórdia. Entendeu isso, irmãos? Aquele que contribui, o faça com liberalidade, sinceridade, generosidade. Olha para você ver aquela viúva, que levou tudo aquilo que ela tinha e colocou no gasofilácio. Jesus estava ali do lado e olhou para ela e falou sobre isso. E, infelizmente, esse texto é usado de maneira errada para aqueles que são os mercenários da fé e vai falar para você assim, dá tudo que você tem. Não é isso que a Bíblia diz. Esse texto é outra coisa, fala sobre generosidade, fala sobre o dar sem esperar nada em troca, fala sobre liberalidade, fala sobre aquele que dá, mas não quer reconhecimento ou agradecimento, mas glorificar o Senhor. Entendeu, meu irmão? Toda vez que alguém falar com você, nossa, está vendo? A viúva deu tudo que ela tinha, você tem que dar tudo, dá até o seu cartão de vale transporte. Não, irmão, não é isso não. Não é isso não. Não é isso que está dizendo aqui, isso não. Tomar muito cuidado, viu, irmãos? E quem preside, quem lidera deve fazer com diligência. E aí o Senhor vai capacitar para estabelecer os alvos, de acordo com a palavra de Deus, e comunicar à igreja, para quê? Para o crescimento e fortalecimento da igreja, espiritualmente falando. Difícil o papel. É difícil. Eu estava falando aqui hoje de manhã, que o ser humano é difícil. Só Deus para nos amar. Eu tenho empresa. Aí eu estava reclamando que estava faltando cadeira no refeitório. Fui lá, comprei as cadeiras. Comprei tudo preta. Aí viraram para mim e falaram assim, mas nós não gostamos, não queria cadeira amarela. Eu falei assim, mas você não queria na cadeira? Não, mas a cadeira podia ser amarela. Eu falei assim, gente, deixa eu falar, não vai sentar. Você não vai sentar na cor, vai sentar na cadeira. Assim é quem preside. Qualquer coisinha que você vá mudar como líder, você pode preparar que vai levantar alguém contra você falando, porque, infelizmente, o ditado perfeito, quem não trabalha, dá trabalho. Levanta mesmo. Às vezes sua casa está lá toda arrumadinha, aí você vai lá e pinta seu muro, que você quer outra cor. O vizinho chega para você não devia ter pintado, aquela cor estava melhor. Sim ou não? Ou acontece só comigo? Não é? Então é o seguinte, meus irmãos, a gente tem que pensar, aquele que preside, ele vai estabelecer alvos, e eu estou falando daquele que preside a igreja, aquele que o Senhor levanta. Ele vai buscar, porque bobo ele não é, e eu estou falando aqui na frente do presidente, porque tem que falar mesmo, bobo ele não é de tentar colocar algo que Deus não colocou no coração dele primeiro, através de oração. Então, é isso. E a misericórdia? A misericórdia é uma capacitação divina para ajudar de forma prática e alegre aquelas pessoas que sofrem ou passam por dificuldade. Olha esse dom, meus irmãos.
Eu falei aqui hoje de manhã que eu conheço, que eu sei, dentro da igreja aqui, 4 eu sei que tem esse dom, é nato. Esse dom traz o que recebe. A pessoa que tem esse dom, ela tem uma sensibilidade pela aflição do outro. Ela consegue sentir na pele, ela sofre. E ela faz o quê? Ela age furtivamente para ajudar, para socorrer, para trabalhar na vida daquela pessoa. Porque quem tem esse dom e sabe que esse dom foi dado por Deus, não foi ela que mereceu, mas foi Deus que deu, ela vai fazer para a glória de Deus. Ela não quer aplauso, ela não quer holofote, ela não fala que eu quem fiz. Esse é o dom de misericórdia. Ela tem gratidão por ter esse dom. É um dom maravilhoso, não é? A pessoa ela se sente incomodada, ela perde sono, ela pensa como que ela vai ajudar. Glória a Deus. Irmão, você está vendo como é que a igreja é maravilhosa, que organismo vivo maravilhoso? Você está vendo como que a igreja ela é ativa, como ela se move? Você está percebendo isso? Que coisa maravilhosa. E você foi inserido neste lugar. Glória a Deus por isso. Nós fazemos parte disso. Glória a Deus. Os dons espirituais, meus irmãos, não são apenas para o nosso benefício, mas também para o benefício do outro. Qualquer que seja o dom, já falei aqui, vou falar de novo, ele não deve ser encarado como privilégio, eu tenho, não, ele deve ser encarado como um privilégio dado por Deus, para a nossa própria edificação e do próximo. Eu tenho esse dom, entendeu? E eu vou usar ele para mim. Para quê? Para quê, irmãos? A vida em comunidade, ela vai prosperar quando cada um se vira ao outro. Quando o culto se tornar uma reunião de cooperadores, uns dos outros se reúnem em torno do nome de Cristo para adorar e exaltar o nome de Cristo, irmãos. Você imagina isso, que coisa maravilhosa, quando toda a igreja entender isso. Eu estou aqui, eu coopero com João Paulo, eu coopero com a Regina, e eu quero cooperar com a Célia, e eu vou cooperar, porque eu faço parte, e o cabeça está me sustentando, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, irmão, não despreze o dom recebido, mas antes, certifique-se que ele está sendo usado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Seu dom tem sido usado para a glória de Deus? Ou você tem encaixotado o seu dom? Porque o que eu tenho visto, dom enterrado, dom e vai para lá. Não, irmãos, para a glória de Deus. E é importante, meus irmãos, dizer uma coisa assim. Isso aqui que eu vou dizer é muito sério. Nada foi mais mal interpretado em nossos tempos que a área dos dons espirituais. Como foram mal interpretados. E é fundamental, irmãos, que nós entendamos isso, porque é vital para a vida da igreja. Porque, biblicamente, como eu disse aqui, a igreja é um organismo vivo. É o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça desse corpo. E é somente Cristo que pode preencher todos nós, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos deu dons para podermos ministrar para a cooperação e edificação até sermos mais parecidos com Cristo. Aleluia, meus irmãos. E é por isso que nós devemos entender que os dons espirituais, como eles são ministrados, para que nós entendamos bem como usar. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer confundir e falsificar os dons. Meus irmãos, a igreja não é uma fornecedora de espetáculo, amém? Você entende isso? A igreja não é. A igreja não é uma fornecedora de espetáculo, a igreja não é um lugar, mas a igreja é um lugar onde o Espírito Santo opera com poder. Meu irmão, cuidado. Cuidado. Tem muita gente procurando o Espírito Santo onde ele não está. Tem muita gente indo atrás de espetáculo. Cuidado, meu irmão. Tem muita gente que vai em certos lugares que parece mais o centro espírita. Irmãos, é verdade. É verdade. Se você tiver com raiva de eu falar, pode falar comigo particular, porque eu não vou arredar o pé, porque essa é a palavra de Deus.
sabe? Espetáculo. Irmãos, em nome de Jesus. Quando você lê aquela parte lá de Elias, lá dentro da caverna, eu acho tão interessante, é terremoto, é fogo. Deus estava lá? Ele estava o quê? Na brisa. Eu sou pentecostal, eu gosto, eu tenho dons, eu amo pentecostal. Sou pentecostal reformada. Amo. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Examine. Cuidado, meu irmão. Quantas vidas estão no chão hoje por causa de profetada? Quantas pessoas estão fora da igreja hoje por causa de profetada? Quantas pessoas estão buscando fogo estranho? Ah, irmãos, Deus agisse conosco, igual agia na antiguidade, no Antigo Testamento. Tinha muito pouco crente, a maioria estava tudo queimado. Ué. Irmãos, tem que tomar cuidado com isso, porque Satanás, ele tenta falsificar aquilo que é de Deus. Ele parece uma forma de santidade, mas não é. E o que tem de crente procurando essas coisas, irmãos, você quer ver o Espírito Santo falar com você? Entra no seu quarto. Abre a Bíblia. O Espírito Santo fala. Aquilo você se derrete, Célia. A gente se derrete diante do Senhor. O Espírito Santo toma a oração e ele fala conosco. Meus irmãos, não é proibido falar em línguas, glória a Deus. Não é proibido cantar em línguas, glória a Deus. Não é proibido cânticos espirituais, são dádivas do Senhor para nós. Mas cuidado! Se você acha que num culto a presença de Deus ela não está, porque não teve ninguém que não falou em línguas, irmão, converta-se. Tá? Converta-se. Porque o Espírito Santo fala através da palavra. Você entendeu, meu irmão? Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Olha lá a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Mas o conceito errado dominava ali, ó. Ele distorcia o que o Espírito Santo está fazendo e fazia crer que quanto mais sobrenatural existisse, mais a pessoa era, espiritual. Irmão, eu já caí nessa. Achar que a pessoa era espiritual, porque estava pulando, saltitando e dançando no fogo. Não, irmão, misericórdia, quando eu fui ver, estava mais em pecado que eu. Misericórdia, não estou falando que todo mundo é assim, não, irmão, mas tem que tomar cuidado. Examina, irmão, examina. A palavra de Deus fala que a gente deve ter os nossos olhos abertos. Eu não, nossa, misericórdia. Sabe o que é isso, irmãos? Essas coisas que nós estamos vendo hoje é conceito carnal, é conceito pagão. Estuda a igreja de Corinto, você vai ver que é conceito grego, conceito tudo pagão. O que eles faziam? Tinha tudo para ser uma igreja espiritual, mas o Satanás, ele distorce, irmãos. Ele distorce o negócio, sabe? Eu quero comentar uma coisa com vocês, olha para você ver. Acho que eu já comentei isso. Uma vez eu estava numa situação muito dura, acho que eu não frequentava irmão ainda não. E eu chamei minha mãe na fé, falei assim, vamos achar uma igreja hoje, por favor, eu preciso de uma igreja. Não estava congregando, não. Irmão, nós somos uma igreja, não sei nem se ela existe ainda ali no Letícia. A igreja não tinha 20 membros. Aí eu falei assim, mas nós vamos aqui. Irmãos, aí aqueles hinos cantados do gogó, bem desafinado, né? E eu lá. Aí veio o pastor. Fora de brincadeira, o terno dele deve ter sido usado por Matusalém. E eu fiquei olhando aquilo, porque nós, como seres humanos, nós gostamos de ficar olhando as coisas, né? Irmãos, o homem falava deuso. Mas quando ele abriu a Bíblia e ele começou a pregar, irmãs, eu saí de lá, acho que eu não tinha estoque de lágrima. Como que Deus falou comigo? Ele falou dentro da palavra. Sem grito, sem mistério, não. Mas a palavra feia aqui do meu peito, aqui, ó. Irmão, cuidado com o que você está procurando, tá? Esse revelamento aí é perigoso. Peça a revelação da palavra de Deus, porque ela é fonte. Amém, irmãos? Então, cuidado com isso. E a igreja, ela não pode funcionar sem a operação dos dons espirituais. Amém, irmãos? Os dons são contemporâneos. Amém, irmãos? Ela não funciona sem a operação dos dons. E é assim que o corpo é edificado.
Nós precisamos nos aprofundar nessa verdade, entender sobre o assunto, meus irmãos. Irmãos, se tem uma coisa que realmente a igreja precisa de entender, é sobre dons. Tá? Precisa de estudar, para que você não seja levado por quadravento de doutrina. Irmãos, eu sou da época do paletó, que jogava paletó, todo mundo caía. Irmão, não estou brincando, mas hoje eu vejo que quando a palavra é pregada aqui, meu Deus, ela massaga o meu coração. Ela traz, sabe, aquele vento, aquele refrigério na minha vida. Você está entendendo? Então, irmãos, em nome de Jesus, busque sobriedade espiritual. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Diga não para essas coisas e vá para a palavra, como dizia um amigo nosso de seminário, que também foi do pastor Glaico. Quando falava as coisas, ele falava assim, oh, isso é muito bonito, mas não está na minha Bíblia. Se não tiver na Bíblia, sai fora. Se não tiver na Bíblia, sai fora. Amém, meus irmãos? Então, a aplicação hoje, que o estudo desse tema nos faça crescer, para que a igreja seja fortalecida e encare os desafios do mundo atual. Meus irmãos, se a igreja entender o papel dela nesse mundo, você pode ter certeza, muitas das coisas que estão acontecendo não aconteceriam. Amém, irmãos? A igreja precisa de fortalecer na palavra, porque é na palavra que nós vamos vencer. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Senhor, mais uma vez, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. Mais uma vez, Pai, nós bendizemos o teu nome. Mais uma vez, Pai, nós agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz.